E nós continuamos falando sobre essa crise no sistema carcerário. Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que 1 em cada 3 presos no país responde hoje por tráfico de drogas. Os dados mostram uma mudança drástica no perfil dos presos brasileiros em pouco mais de uma década. Vamos falar sobre esse assunto agora com o advogado Gabriel Bulhões, que é coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jamila. Obrigado a todos os telespectadores. Esse levantamento revelou, que houve um aumento de presos por tráfico de drogas de 2005 a 2013 de mais de 300%. Por que essa mudança tão drástica? Então, Jamila, ao contrário do que se esperava, com a nova lei de 2006, foi propagandeado um discurso de que o usuário dessa vez não vai ser mais penalizado e agora a gente vai ter uma atenção total à repressão ao tráfico, ao traficante. E aí a gente teve a despenalização, então o usuário a partir de 2006 passa a ser penalizado com outras medidas que não a pena de prisão e o traficante recebe uma reprimenda maior segundo a lei, que agora passa a estipular, segundo o artigo 33 da Lei 11.343, que é o principal artigo relacionado aos crimes da lei de drogas, que prevê uma pena de 5, no mínimo, a 15 anos no máximo para o traficante que responder e for condenado num processo penal. Mas como é enquadrado, digamos assim, o traficante? Há características subjetivas, como você havia falado, não é isso? Perfeito. A nova lei, acho que, salvo engano, é o parágrafo 2º do artigo 28 da própria lei, ele estipula quais são os critérios que o juiz, no caso concreto, vai dever observar para saber se trata ali de um usuário ou de um traficante. E como adiantávamos na conversa, há pouco, são critérios estritamente pessoais, subjetivos, que não trazem uma segurança jurídica com, digamos, um patamar, um critério objetivo que diga, por exemplo, no critério de Portugal, que existe uma quantidade média, que é uma dose diária para 5 dias, que o usuário ele pode ser pego transitando, portando aquela quantidade, que ele vai saber que não vai ser condenado como traficante, sim como usuário. Aqui no Brasil não existe essa diferenciação. Então, uma pessoa que é pega com 0,5 gramas de qualquer droga, ela pode ser condenada como um traficante. E uma pessoa, por exemplo, que foi investigada pela polícia, tem um mandado de busca e apreensão em sua residência, autorizado pelo juiz competente, e quando há deflagração dessa operação, se encontra droga, se encontra balança, outros apetrechos que possam ainda direcionar aquela conclusão para uma traficância e não para um uso de drogas. E, no final das contas, muitas vezes a gente vê que, por ter uma condição social, morar em um bairro nobre, ter família estruturada, ter tido a oportunidade de se escolarizar, de se profissionalizar, aquele sujeito sai daquele processo como um usuário e não como um traficante. E muitas vezes, por outro lado, quando a gente pega um jovem que ele é primário, que ele não tem um histórico de violência, mas que ele foi pego, por exemplo, em um ambiente periférico, em um bairro menos favorecido na nossa cidade, e ele é acusado, a partir do primeiro momento, como traficante, dificilmente vai conseguir responder aquele processo em liberdade, tendo em vista que existe um grande estigma com relação ao tráfico no nosso Poder Judiciário, que raramente concede uma liberdade provisória para que a pessoa possa responder ao processo em liberdade e não preso cautelarmente, que deveria ser a exceção da exceção no nosso sistema. Então, essa pessoa, muitas vezes primária, muitas vezes sem histórico de violência, sem ligação com crime organizado, ela vai responder ao processo preso. No final, muito provavelmente, ela seja condenada e ela vai virar mão de obra barata, como se disse hoje na audiência na Assembleia Legislativa, carne fresca para as facções criminosas, é o que a gente mais tem visto por aqui. E qual seria a solução? A mudança na legislação, por exemplo? Não existe solução simplista nem a curto prazo, mas existem soluções passíveis de serem implementadas. E uma delas, certamente, passa pela revisão da política proibicionista de drogas. Pela não liberação, não legalização total das drogas, mas por uma regulamentação rígida, firme, que permita ao Estado fiscalizar, acompanhar de perto como se dá o processo de produção, de distribuição, de comercialização, enfim. Trazer para o Estado essa, digamos, área social que está relegada e está fornecendo, digamos, recursos quase que ilimitados para o crime organizado. Tá ótimo. Gabriel Bulhões, que é coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Jamila. Boa noite.